Eminência Reverendíssima, Excelência Reverendíssima, irmãos no Santo Sacerdócio, queridos fiéis. Hoje, o tema que eu escolhi para a nossa dissertação sobre a Quaresma é exatamente o sentido que tem a Quaresma. Quaresma, 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo demônio em preparação ao seu início de vida pública. Portanto, tempo de deserto, o preço de nossa salvação. Tudo te darei, se prostrando me adorares. Isso é o que disse Satanás a Jesus. Mas vamos voltar um pouco. Estamos no tempo das tentações do demônio e no tempo das vitórias de Cristo. Dia em que o demônio se atreve a tentar em campo aberto ao mesmo Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, dizia Satanás. Se até mesmo Deus é tentado, que homem haverá que não tema ser vencido? Dia este em que Cristo, com 3 palavras, venceu e derrubou 3 vezes o demônio. Há um inimigo que foi vencido 3 vezes, quem não terá esperanças de vencer? 3 foram as tentações com que o demônio acometeu a Cristo. Na primeira, ofereceu. Na segunda, aconselhou. Na terceira, pediu. Na primeira, ofereceu, que fizeste das pedras pães. Na segunda, aconselhou, que se atirasse daquela torre para baixo. Na terceira, pediu, que prostrado o adorasse. Vejam que ofertas, vejam que conselhos, vejam que pedidos. Oferece pedras, aconselha precipícios e pede prostração. Estas são as ofertas que nós aceitamos corriqueiramente. Esses são os conselhos que nós seguimos corriqueiramente. Estas as petições que concedemos ao demônio corriqueiramente. E quantas vezes para ser vencidos por elas basta um único instante. Dessas 3, a que escolhemos para discorrer hoje, não foi a primeira ou a segunda, mas a terceira e última, pois é a maior de todas, a mais universal, a mais poderosa e a mais própria para o que vivemos nos dias atuais. Não sem motivos a reservou o demônio para o último encontro, como a lança de que mais se fiava. De maneira que temos aqui a maior tentação. Queira Deus que tenhamos também a maior vitória junto com Cristo nesta Quaresma. Bem sabemos que as vitórias contra as tentações só as dá a graça divina. Que ofereça ao demônio mundos e que peça adorações, isto sim é o que temos que temer. Ter que temer e muito as tentações do demônio é coisa muito sábia. Mas aqui também temos que aprender a imitá-las. Parece dicotômico, mas vamos entender. Pois que as mesmas tentações que nos servem de ruína, nos podem servir de exemplo. Toma o demônio pela mão a Cristo, leva-o a um monte muito alto, nas nuvens. Mostra-lhe dali todos os reinos da terra, as cidades, as cortes de todo o mundo e suas grandezas. E aí diz a ele: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Tal proposta, convenhamos, promete o demônio um mundo
por uma só adoração? É possível que ofereça ao demônio um mundo por um único pecado? Será que não lhe parece muito dar um mundo por uma única alma? Sabe por que não? E de fato não é. Porque a conhece. E só quem conhece uma coisa é capaz de dar valor a ela. Nós, humanos, como nos guiamos pelos sentidos corporais e nossa alma é espiritual, não a conhecemos. E como não a conhecemos, não a estimamos. E por isso a damos tão barata ao primeiro tentador. Porém, o demônio, que é espírito, conhece muito bem o valor de cada uma destas almas. E como a conhece, estima-a. E estima-a tanto que do primeiro lance oferece por uma única alma o mundo todo. Porque vale mais uma alma que todo o mundo. Então, vejam como as tentações do demônio, que nos servem de ruína, nos podem servir de exemplo. Aprendamos do demônio a estimar e avaliar nossas próprias almas. Entendamos que vale mais uma alma que todo o mundo que se nos oferece. As coisas estimam-se e avaliam-se pelo que custam, pelo que valem. Que lhe custou a Cristo uma alma e que lhe custou todo o mundo? O mundo lhe custou uma palavra, disse e se fez. Uma alma custou-lhe a vida e todo o seu sangue, até a última gota. Pois se o mundo custa uma só palavra de Deus, e a alma custa até mesmo sua última gota de sangue, julguemos então, se vale mais uma alma do que todo o mundo oferecido por Satanás. Assim o julga Cristo, e assim não pode deixar de confessar o próprio demônio. Só nós somos tão baixo estimadores de nossas almas que as vendemos pelo preço que todos sabemos qual é: o pecado. Nos espantamos que Judas vendesse a seu mestre e sua alma por 30 moedas. E quantos há de nós que andam negociando-a com o demônio por bem menos do que isso? Ah, se considerássemos bem os nadas, porque vendemos a nossa própria alma. Todas as vezes que alguém ofende a Deus mortalmente, vende sua alma. Pensemos primeiro o que é uma alma. Pensemos o que vale e o que custou. Pensemos também em que balança se há de pesar esta alma. Nas balanças do juízo humano? Não. Pois este, na maioria das vezes, é sempre falso. Digo que a pesemos nas balanças do demônio, porque ele sabe o valor de cada alma. Tomemos esta em nossas mãos, coloquemos nela de um lado todo o mundo e da outra parte uma única alma. Acharemos então que pesa a nossa alma mais do que todo este mundo a nós oferecido, pois tudo isso te darei se me deres a tua alma. Suponhamos primeiramente que o demônio, no seu oferecimento, falasse a verdade, e que podia e havia de dar o mundo. Suponhamos mais que Cristo não fosse Deus, senão um puro homem, e tão fraco que pudesse e houvesse de cair naquela tentação. Pergunto,
se esse homem recebesse todo o mundo e ficasse senhor dele e entregasse sua alma ao seu oferecedor, faria um bom negócio? O próprio Cristo o disse em outra ocasião, que lhe aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde sua alma. Recordemo-nos de todos aqueles que se iludiram ser senhores do mundo e agora ardem no fogo do inferno e arderão por toda a eternidade pela presunção de haverem vendido sua alma por um punhado de nada, que é o mundo oferecido pelo demônio. Quem me dera agora perguntar-lhes a eles, que lhes aproveitou haverem sido senhores do mundo, e se acham que foi um bom contrato terem dado suas almas em troca de tão pouco. Que cegueira! Mas é a nossa cegueira. Sabem de onde vem tudo isso? Da falta de consideração pelo preço de nossas almas. Que coisa há no mundo pela qual se possa trocar por uma alma remida pelo sangue de Jesus Cristo? Casas, carros, joias e todas as nossas demais propriedades têm um preço que vender. E exigimos que seja alto quando as vendemos. Ou pelo menos não gostamos de perder dinheiro nisso. Então, a alma que custou tanto como o sangue de Jesus Cristo, por que havemos de vendê-la a tão baixo preço? Ora, não sejamos tolos. Aprendamos ao menos do demônio a estimar nossas almas e saber o seu preço, o seu valor, o valor do seu resgate. Foi o demônio ao deserto, 40 dias e 40 noites, e em todo esse tempo esteve vigiando, espreitando uma ocasião única. Não deixou pedra por mover para seu intento conseguir tentar a Cristo, que ele não sabia ainda ser filho de Deus. Vendo que não lhe sucedia lá na primeira vez, pedindo-lhe que transformasse as pedras em pão, parte para Jerusalém, ao templo, para persuadir a Cristo que se atirasse do pináculo, tentando e fazendo com que Cristo fosse tentado, tentando ao próprio Deus. E mais uma vez, o Filho de Deus não cai nesta artimanha, não cai nesta armadilha, porque reconhece o que está além do oferecimento. Estuda os livros sagrados, alega as Escrituras, interpreta os Salmos. Tudo isso o demônio faz. Para quê? Para tentar aquele que ele quer derrubar. Tudo em vão. Percebendo resistência de Cristo, também aqui, e vencido por segunda vez, nem por isso desanima. E é incrível ver uma, duas, e não desanima e parte para a terceira, investida. Corre vales, atravessa montes, sobe ao mais alto de todos os cumes, e só por ver se conseguia ou se podia fazer cair a Cristo na tentação. Não repara em dar de uma só vez todo o mundo naquela ocasião.
Por quê? Porque o mundo jaz no poder do maligno, diz as Escrituras. Ele tem o mundo em seu comando e, portanto, poderia dispor dele a Cristo, se Cristo o quisesse. De que vale o homem ganhar o mundo todo se perde sua alma? O demônio fez tudo isso por uma alma alheia. E nós fazemos tão pouco pela nossa. Que o demônio me tente e que eu, nos 40 dias da Quaresma, não tome 1/4 de hora de retiro para lhe resistir? Que vigie o demônio e espreite todas as ocasiões para me condenar e que eu deixe passar tantas ocasiões para a minha salvação? Ocasiões que são oferecidas aqui, na igreja, pela igreja. Que o demônio viaje tantas léguas para me despenhar ao pecado e que eu, tendo uma igreja tão perto, não vá ela colocar-me em um canto e chorar os meus pecados? Que quaresma será essa? Como eu entro para os meus 40 dias de tentação? Como eu desempenho a minha fortaleza ou a minha fraqueza diante das tentações que virão nestes 40 dias? Que o demônio, vencido por 2 vezes, insista sem desânimo para me render, e que eu, que comecei uma boa obra, à primeira dificuldade desista e não tenha perseverança em nada? Que quaresma é esta? Que 40 dias eu iniciei? Finalmente, queridos irmãos, o demônio, para granjear minha alma, não titubeará em dar, no primeiro lance, todo o mundo. Não estimemos tão vilmente nossa alma para dá-la tão baixo preço. Já que aquele que a resgatou, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, misericordioso, bondoso, o fez com o seu precioso sangue. Não sejamos cegos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palestra parece, às vezes, muito dura. Se fala muito de demônio, se fala muito de tentação, mas se nós esquecemos que o demônio existe, se nós não nos lembramos que ele vai fazer conosco o que fez com o próprio Filho de Deus, estamos perdidos. Não conseguiremos dar um único passo rumo à salvação. Não conseguiremos dar um único passo sem que caiamos, tropecemos em todas as tentações que nos colocam ele pela frente. 40 dias passou o Cristo, 40 dias passaremos nós. Qual será a nossa atitude? Ele vai oferecer, ele vai querer dar, mas ele vai pedir prostração. Se eu me prostrar uma única vez, nunca mais conseguirei me levantar da maneira com que eu queria me levantar. Pensemos bem nisso, reflitamos. Temos até a Páscoa para conseguirmos subir as escadas. Não andemos para trás. Nada, Senhor. Tudo claro, não é? Não vou fazer pergunta para você. Pois não, Senhor. Ok. Eu acho que ele falou muito importante que lembrar. O ser humano não só corpo e alma.
não só alma, corpo e alma. Este é o ser humano. Pensa tudo sempre como a gente cuida dos nossos corpos, cuidamos dos nossos corpos, comida. Vamos pensar também como a gente cuida da sua alma, então com alimento especial. É alimento, corpo e sangue de Jesus Cristo, esse é alimento da alma. Tem que pensar dois durante várias coisas. Tá bom. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Precisamos que Deus nos comprou com um preço barato. Fomos comprados, como disse o apóstolo Paulo, com um preço muito alto, o corpo e sangue dele. Este é o valor de cada um de nós que adoramos. Deus os abençoe. Não foi rapidinho? Eu não vi. Não foi nem acho que 20 minutos. Pode trazer com ele para cá para abençoar os seguidores. الو الو